Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para trazer um debate a partir de uma brincadeira que é sobre 10 mitos sobre a psicanálise. Muita coisa que eu já ouvi dando aula, em grupos, em cursos que eu já dei e até convoquei alguns colegas no Instagram para a gente poder pensar 10 mitos sobre a psicanálise. Muita coisa que a gente acaba ouvindo num senso comum, num senso meio bizarro, na verdade, e que acaba se tornando bastante problemática, que vai perpassar o nosso trabalho, a transmissão da psicanálise. Eu resolvi escolher 10 bem diferentes. Alguns talvez vocês podem achar bastante genéricos, alguns são mais profundos, mas eu achei bastante interessante porque são 10 temas bastante diferentes que no estudo da psicanálise cedo ou tarde vocês vão acabar se debruçando sobre isso. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, deixe seus comentários, é muito importante para mim poder ter esse feedback de vocês e poder saber que vocês estão gostando e acompanhando o trabalho, até com sugestões possíveis de temas. Tudo bem? Bom, primeiro mito é a questão que a psicanálise não tem nada a ver com a hipnose. É muito comum a gente ter essa associação, muita gente que tem interesse na hipnose ou busca a hipnose ou busca a psicanálise, tem esse interesse de achar que tem alguma coisa a ver. Na verdade, a gente sabe que o Freud trabalhou com hipnose. No início do trabalho dele, a gente chamaria de um momento pré-psicanalítico, porém ele abandona esse método em prol de outros. E abandona por quê? Tem um mito também relacionado de que o Freud ele era um péssimo hipnotizador e apenas por causa disso ele desistiu da hipnose. Isso, tecnicamente, tá? A questão dele ser um péssimo hipnotizador é verdade, porém não foi esse motivo pelo qual ele abandonou. Ele abandonou porque nem todos os neuróticos são suscetíveis à hipnose, inclusive uma grande parte não é suscetível à hipnose. E também porque os efeitos da hipnose, né, depois que a hipnose era realizada, o método hipnótico era realizado, muitos sintomas retornavam. Então, como um exemplo, se não me engano, uma paciente que ele atendeu, a paciente é hipnotizada porque ela não consegue amamentar o filho e numa primeira vez isso dá certo, depois de um tempo essa paciente tem um novo filho, o Freud hipnotiza ela 1, 2, 3 vezes, né? E aí a gente vai percebendo que com o passar do método hipnótico ele vai perdendo sua eficácia. E também porque a questão da hipnose ela estava à mercê de um grande problema que atravessou o ensino freudiano, que é a influência do terapeuta, do médico em relação ao paciente. É uma questão muito importante que vai levar Freud a pensar a questão da transferência, porque a questão da hipnose acabava sendo pouco efetiva e a psicanálise depois assumiu um caráter, um método analítico muito mais eficaz, muito mais poderoso no desenrolar dos tratamentos analíticos. Então, psicanálise não tem nada a ver com hipnose, isso é um ponto importante. Um segundo mito, também muito curioso e também muito problemático, é a ideia de que Carl Jung, né, ou Jung também, seria um psicanalista. Tá? Isso também é muito problemático porque em até algumas escolas, alguns cursos que eu já vi por aí, é muito comum associar o Jung como se fosse um psicanalista. Isso é algo bem importante porque nem na psicanálise e nem na psicologia analítica, que é a abordagem, o método que o Jung trabalhou, a gente tem esse consenso. Na verdade, é muito comum nas grades, nos cursos de psicologia, quando vão estudar a história da psicanálise, a menção, porque o Jung ele se tornou um dissidente. Ele teve um momento que ele trabalhou com Freud, mas depois ele mudou, né, seu método, trabalhou com questões muito diferentes. A teoria analítica junguiana é bastante diferente e é muito divergente nas conexões entre a teoria psicanalítica e a teoria junguiana. Eu acho que é muito importante deixar isso claro porque às vezes, inclusive, é bem estranho acompanhar em alguns cursos ou formações com grandes aspas quanto a isso, que a Jung seria psicanalista ou o trabalho junguiano teria algo a ver. Não tem nada a ver. Isso é importante ficar bem claro. Um terceiro mito, acho que é um dos mitos mais comuns para quem é leigo, é essa questão da
do estudo da psicanálise relacionado à sexualidade e que sexualidade estaria ligado obrigatoriamente com o ato sexual, o sexo. Isso é um erro muito comum que a gente acompanha. Acho que é importante aqui, deixando claro uma explicação rápida, que na verdade genitalidade estaria ligado mais à questão sexual do sexo em si, do coito em si. E sexualidade seria algo muito mais abrangente, isso tanto na psicanálise quanto fora dela, porque sexualidade está ligada à busca por prazer, a busca por buscar satisfações nas mais variadas formas. Então, como um exemplo que a gente pode encontrar, né, na sexualidade, a partir da visão psicanalítica, a gente consegue encontrar prazer de formas extremamente variadas, de formas extremamente, digamos assim, historicamente ditas como opostas ou até mesmo contraditórias. A gente pode encontrar prazer em coisas que não necessariamente logicamente a gente poderia encontrar. E a grande questão do infantil, que eu vou comentar um pouco mais depois em outro mito, é justamente a ideia de que no infantil, né, isso foi uma grande importante contribuição freudiana. No infantil a gente também vai encontrar prazer, né? A criança também vai ter interesse em sexualidade, vai ter interesse no prazer de variadas formas possíveis, né? Seja em sua alimentação, seja em certas vivências, em certas experiências, a gente vai encontrar a sexualidade ali também. Um adendo, tentando que tem que deixar claro, é que muitas vezes as pessoas comentam que há uma má interpretação quando se diz que o Freud reduz as questões sexuais. Bom, o que eu posso dizer para vocês, isso é algo bastante problemático, porque há um momento na obra freudiana, bem no início, 1895, 1897, em que vários textos freudianos, até nos 13 ensaios sobre teoria da sexualidade, existem algumas conexões entre o sexo como uma explicação para muitos atos do ser humano. E por um tempo, Freud, inclusive, acreditou nessa lógica, que a sexualidade seria a questão do sexo. Então, a gente vai encontrar até exatamente, a gente pode acompanhar inclusive no caso Dora, um caso bastante importante do Freud, algumas menções, né? Depois ele abandona isso, porém, há um momento em que o Freud trabalha com essa ideia de que o ser humano seria sempre alguém buscando o sexo, a genitalidade. Ele abandona logo depois disso, né? Ele vai postular, na verdade, que a etiologia das neuroses nesse momento do 1900, nessa época, seria uma decorrência de problemáticas de origem genital. Depois ele abandona isso, reformula, mas é importante a gente deixar isso claro porque essa ideia às vezes não sai do nada, né? O pessoal acha que foi apenas uma má interpretação, quando se você for acompanhar as leituras existem algumas menções bastante importantes sobre isso. Para a gente lembrar sempre que o Freud reformulou sua obra durante todo esse processo. Um quarto mito que eu queria trazer agora é de que a psicanálise diz que nós gostamos de sofrer. Eu já ouvi isso e é muito comum, inclusive vários psicanalistas muito famosos promovendo essa lógica em que haveria uma certa forma de satisfação, de prazer no sofrimento. Essa teoria, a partir de uma base metapsicológica, uma base freudiana, a gente pode encontrar, sim, essa lógica, porém, quando a gente diz isso, a psicanálise está dizendo que a pessoa gosta de sofrer, ela transmite às vezes uma sensação que para mim é bastante problemática, que é a ideia de que conscientemente a pessoa gosta de sofrer. Claro, tem as pessoas, os ditos masoquistas por aí, né, que tem isso, mas na verdade quando a gente está dizendo que há um prazer no sofrimento, a gente está falando de algo bastante inconsciente, de algo que o indivíduo, a pessoa, não está de forma livre ou arbitrária querendo isso. E isso muitas vezes é complicado porque na obra, no trabalho analítico, muitas vezes a gente vai encontrar algumas problemáticas porque existe uma postura, às vezes, analítica, errada, mas é transmitida muitas vezes, de que o analisando deveria pagar pelo seu sofrimento, pagar pelo seu gozo, pagar por essa forma de prazer, desprazerosa que ele está tendo. Na verdade, não. Na verdade, a psicanálise trabalha, digamos assim, a ideia de que, olha, é possível haver uma certa forma de satisfação inconsciente no prazer, no sofrimento, porém, esta lógica não é arbitrária, não é uma lógica em que a pessoa, o indivíduo, ele estaria escolhendo isso conscientemente. Então, isso é muito importante deixar claro para a gente evitar alguns problemas no nosso trabalho analítico também.
Um quinto item que eu achei bastante curioso, que eu gostaria de comentar, é de que o divã seria essencial para a análise. O divã como um potencializador do processo analítico. O divã, que é aquela forma de sofá mais propício para a pessoa deitar, de forma que ele deita de uma posição em que não vê o seu analista, ele é uma ferramenta do trabalho analítico, porém não existe uma obrigatoriedade sobre o seu uso. Por exemplo, você pode fazer uma análise e não necessariamente deitar no divã. Inclusive, muitas análises ocorrem fora do divã, né? Ocorrem numa poltrona, no face a face. Isso também é um mito muitas vezes, porque se tem um costume, tanto por parte de pacientes quanto por parte de analistas, acreditarem que só é análise se a pessoa deitar no divã. Na verdade, não. O divã, inclusive, isso é muito curioso, o divã ele é um resquício da época da hipnose, quando se pedia para as pessoas deitarem para praticar o método hipnótico. E como consequência, ele ficou como um objeto para que o analisando pudesse deitar e relaxar e poder falar mais livremente de sua prática, poder falar mais sobre seus sentimentos e ideias de uma forma mais livre, sem o julgamento, sem o receio da reação do seu analista, porque muitas vezes numa análise pode ocorrer de a reação do analista, inclusive os olhares, as condutas, né, as expressões, elas podem surgir como uma barreira, uma problemática, uma resistência ao trabalho analítico. Então a ideia do divã seria potencializar isso, porém não é obrigatório a pessoa deitar no divã para fazer análise. Inclusive, os analistas vão discordar sobre quando deitar no divã. Tem alguns analistas que mandam a pessoa deitar logo de cara, tem alguns que falam depois de 6 meses, depois de 1 ano. Não é uma coisa muito concisa, muito concordante entre todas as bases psicanalíticas. Um sexto mito muito comum é de que a interpretação dos sonhos, ela fala sobre como interpretar seus sonhos de forma clara, coesa e lógica. Inclusive é quase uma pegadinha do Freud, porque a interpretação dos sonhos, esse livro importante, já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, ele fala sobre como que funciona o ato de interpretar os sonhos, como se organiza o trabalho de interpretar os sonhos, como que os sonhos, qual é o lugar dos sonhos na nossa mente, qual que é o lugar dos sonhos no inconsciente. Porém, há uma premissa de que, na verdade, os sonhos eles só são passíveis de interpretação por meio do trabalho analítico, né? Somente de uma análise, a pessoa ela pode se deitar no divã ou não, e junto com o seu analista produzir vários sentidos sobre esse sonho. Inclusive, os sentidos dos sonhos não são unívocos. Você pode ter um sentido, gerar um sentido desse sonho com o seu analista em uma análise, e com outro analista pode gerar um outro sentido totalmente diferente, ou mais ainda, com o passar do tempo você pode atualizar o sentido de um sonho. Então, quando a gente tem esse livro, A Interpretação dos Sonhos, que é um livro muito importante, a gente pode achar que eu vou ler esse livro e vou conseguir interpretar todos os meus sonhos por conta própria. Na verdade, não. Na verdade, o livro é para trazer à tona as ferramentas que ocorrem nos sonhos, que são, na verdade, manifestações do inconsciente. Então, a interpretação dos sonhos, esse livro do Freud, é para justamente falar sobre como que o inconsciente funciona e usa os sonhos como esse modelo. Um sétimo mito número 7, é de que a psicanálise fala sobre você querer transar com seus pais, ou que o Édipo tem a ver com querer transar com seus pais. O Édipo é um complexo teórico, digamos assim. A gente, na verdade, chama de complexo de Édipo. Ele é uma base da teoria freudiana, da psicanálise, que muito bem trabalhada, muito elaborada, ela demora muito tempo a ser desenvolvida no Freud, e vai ter como referência, né, que a partir dessa experiência edípica, a pessoa ela vai fazer uma leitura, digamos assim, sobre como o mundo funciona. O Édipo, essa ideia, por que o complexo de Édipo é tão importante? É porque o complexo de Édipo, ele é o complexo universal das neuroses. Inclusive, na psicanálise freudiana, a metapsicologia freudiana, a teoria das neuroses, do sofrimento, vai estar relacionada sobre como que
a criança interpretou o seu Édipo e muito com a condução do caso clínico deve ser feita a partir de como que se organizou esse Édipo. Então, para o Freud, é uma etapa importante do desenvolvimento infantil e que a partir dessa etapa ficará marcado na criança como será o seu desenvolvimento em relacionamentos, em afetos, em vivências, na sua história de vida, as marcas, as suas preferências, as suas dificuldades, enfim, essa é a premissa. Tem muito, assim como esse mito que eu falei mais cedo sobre a questão da sexualidade, aqui sim há uma má interpretação no sentido de que haveria uma promessa de que a Freud estava querendo dizer que a criança quer transar com o pai ou com a mãe. Na verdade, não se trata sobre isso, se trata sobre um momento, de forma bem sintetizada aqui, pessoal, em que a criança vai desejar o carinho, a atenção, o afeto de um pai, de um dos genitores, e vai rivalizar com o outro. E mais do que importante, é uma forma em que a criança vai fazer uma espécie de triangulação entre ela, algo que ela deseja e algo que se apresenta como proibidora, algo como se apresenta como limitadora do acesso a esse objeto. Essa mais ou menos é uma premissa da ideia de que seria o Édipo. Tem vários problemas também, porque a gente escuta alguns mitos relacionados de que psicanálise é sobre falar sobre seus pais, é sempre sobre a mãe, né? É claro que a gente pode acabar entrando numa análise falando muito sobre eles, mas também em decorrência do papel organizador que essas figuras têm nas vidas das pessoas. Às vezes uma análise, inclusive, ela pode caminhar sem precisar falar do pai ou mãe, você vai falar sobre questões diferentes, sobre as vivências, mas que lá no seu núcleo, muitas vezes, você vai encontrar o seu complexo familiar, a sua história de vida infantil e do presente. Também tem uma outra questão ligada a esse Édipo, é a ideia de que a psicanálise só falaria sobre o passado, ou que a psicanálise é sobre a questão do passado. Na verdade, não. Na verdade, a psicanálise ela trabalha investigando o passado, tanto por parte do analista convocar a pensar o passado do analisando, quanto o analisando de forma livre e espontânea, buscando o seu passado. Então é muito comum a gente estar atendendo um paciente e ele começar a falar coisas que já aconteceram no passado, lembrar de lembranças e vivências, sentimentos do passado. Essa que é a ideia. Então a psicanálise, naturalmente, no transcorrer uma análise, vai resgatar o passado, mas sempre em relação ao presente e em direção ao futuro. A psicanálise caminha, a gente tem que trabalhar o futuro, resolver o futuro e principalmente o presente, que está impedindo que o futuro possa acontecer de bom grado para o paciente. Um oitavo mito, também muito comum, que eu conheci, trabalhei muito na graduação, na época que era professor, é a ideia de que, por exemplo, o id, o ego e o superego, eles seriam três partes de uma personalidade. Eu teria o id, o ego e o superego dentro de mim, cada um buscando por o seu espaço e querendo mostrar mais o seu lugar. Tem vários problemas sobre isso. Primeiro que id, ego e superego é uma tradução ruim para a premissa freudiana, né? Os termos em alemão, né, por exemplo, o ich, né, e outros termos, na verdade estão ligados a uma tradução mais próxima seria o eu, o isso e o supereu. São traduções mais corretas da proposta freudiana, mas que quando a gente vai pensar em id, ego e superego, parece que nos afasta muito dessa conexão. Na verdade, o id, ego e superego seriam instâncias que operam dentro de nós, que buscam certas formas de satisfação, né? O id buscaria uma forma de satisfação, o superego entraria como uma espécie de regente, e o eu, o ego, né? Que seria um reflexo de uma personalidade, porque estaria em contato com a realidade, ele faria a mediação. Mas os três muitas vezes entrariam em consenso, né? Na verdade, essas três instâncias elas operam muito bem entre elas, mas os efeitos, os resultados, as problemáticas que isso vai aparecer em relação a essa relação, essa reflexão, muitas vezes é o indivíduo que vai apresentar e vai sofrer. Por que eu falo isso? Porque o sintoma, por exemplo, ele é o resultado do acordo entre essas três forças. Para o indivíduo é muito ruim, ele sofre em decorrência desse sintoma, mas essas três instâncias estão em acordo, elas funcionam muito bem entre elas. Elas operam de uma forma, digamos assim, funcional. O que se tem na realidade, a partir da premissa freudiana, é o que essas três instâncias já estão em acordo.
Essas três estrelas já estão em acordo sobre tudo que a pessoa vai acabar fazendo. Inclusive o esquema do iceberg, né, que a gente vai ter muitas vezes conhecido entre o id, o ego, o superego, né, as profundezas. Na verdade, o iceberg você não vai encontrar no Freud. O iceberg, inclusive, é um exemplo ruim. Inclusive, tem um contemporâneo do Freud, acho que ele resgata como exemplo o iceberg, mas o iceberg não está na obra freudiana. Ele, na verdade, o Freud ele tem uma premissa de um esquema de um ovo, que vai se chamar, tá em 1933, o modelo final disso, e muitas vezes ele acabou sendo importado erroneamente como iceberg. Mas, a verdade, a ideia do Freud, inclusive, não é promover que haveria algo das profundezas, algo que seja escondido, né? Mas sim de que haveria algo mais em comum no consenso e que no dia a dia, no ato falho, no sintoma, que esse sim estaria ligado a algo que não estaria no primeiro campo, numa primeira possibilidade de fácil acesso, mas com trabalho analítico a gente poderia investigar e localizar isso no indivíduo, nesse analisando. O nono mito, eu já fiz um vídeo específico sobre isso no canal, é um mito de que o analista é alguém silencioso, é alguém que não fala muito, é alguém que é extremamente pontual. Ou que o analista às vezes é aquele que a pessoa entra, a pessoa fala e depois de encerrar a sessão vai embora e o analista não fala nada. Na verdade, isso é um problema no nosso campo, porém há uma problemática porque na verdade a ideia, buscando como os autores, né, não é o ideal, mas tanto Freud quanto Lacan quanto os autores falavam muito nas análises. Inclusive, é um mito de que o trabalho analítico, o analista é alguém silencioso. Na verdade, o analista fala muito. Inclusive, muitas vezes ele é convocado a falar muito, né? Existe eu acredito que seria mais ligado a um erro técnico, a ideia de que o analista é alguém silencioso, o analista é alguém que é muito pontual. Claro que às vezes ele pode ser bastante pontual, mas não quer dizer falar ou não falar, não tem nada a ver sobre a questão da eficácia ou não do método analítico. Inclusive, falar, a recomendação que seria maior seria, na verdade, o analista falar mais. O analista é alguém que fala muito porque ele vai pontuando, né, vai elevando, elencando, junto com o seu analisando, questões importantes que vão aparecendo no discurso do analisando, e juntos eles vão produzindo uma verdade sobre a condução desse caso clínico. E o 10º e último mito, que eu vou pedir para, se você não se inscreveu e não deu like, fazer, que é um grande problema. Aqui tem muito pano para manga, mas é o mito de que a psicanálise seria uma pseudociência. Para começar a falar disso ia ser necessário muito tempo, a gente teria que pensar o que seria ciência, o que não seria, mas é importante vocês saberem, na minha opinião, se vocês seguem até aqui é porque eu estou dando opinião, é de que existem várias correntes que vão tentar promover ideias do que seria o inconsciente, do que não seria o inconsciente, do que seria a ciência, do que não seria ciência, e muitas vezes vão tentar colocar a psicanálise como uma forma de pseudociência em base de certos elementos que na verdade não questionam, não fundamentam o que seria de forma abrangente as noções de ciência. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum a gente encontrar pessoas querendo dizer o que é, o que não é na ciência, o que é, o que não é ciência, para delimitar uma certa forma de poder, para tentar reger alguma forma de poder a partir disso. Vou deixar aqui nos comentários alguns vídeos que eu recomendaria de diversos psicanalistas abordando essa problemática da visão de psicanálise seria ciência ou não. Eu acredito que porque vou deixar como referência esses vídeos, na verdade, por causa que é um tema muito extenso e muito problemático de derivadas formas. Mas por enquanto é isso, pessoal. Agradeço para você que acompanhou até aqui, deixe seu like, me siga nas redes sociais e seguimos juntos para tentar desmistificar todos esses mitos que vão se apresentando ao longo do trabalho analítico e da psicanálise. Abraços, tchau, tchau.